Atenção Pernambuco! O maior evento de educação cristã está de volta. 35ª Conferência de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. De 16 a 18 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Valmir Nascimento, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e dirigentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 24 seminários, 12 workshops. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Recife. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 35ª Conferência de Escola Dominical, de 16 a 18 de novembro, em Recife. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 6. Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Olá, queridos irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Uma saudação especial aos nossos queridos professores das lições bíblicas de jovens e aos nossos queridos superintendentes. Temos um desafio de estarmos amplificando a escola bíblica dominical, aumentando seu tamanho, cuidando dos nossos alunos e, em especial, os nossos jovens, para fortalecê-los na fé e na graça que é em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nesta lição de número 6, estamos tratando sobre fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Nosso texto principal se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o resumo da lição, adiantando para você a nossa ideia: cremos na natureza humana e divina de Jesus e na sua obra salvífica para a humanidade. Como sempre, a nossa lição é dividida em 3 pontos principais, e nesses 3 pontos nós também temos objetivos: explicar, destacar e saber. Então você precisa, em primeiro lugar, explicar a singularidade de Jesus. Isso é fundamental, por que Jesus é singular e o que faz dele ser singular. Destacar as evidências de que Jesus possuía atributos divinos, portanto, Jesus era Deus. Em terceiro lugar, saber que Jesus se esvaziou de si mesmo. E nós vamos ver que esse esvaziar de si mesmo não é deixar de ser Deus, mas ele abriu mão de utilizar seus atributos divinos, mas que permaneciam com ele. Isso é uma discussão que nós teremos
no decorrer da nossa lição. E, como é de praxe, para que você melhore os seus conhecimentos, nós queremos lhe apresentar o livro de apoio das lições bíblicas. Esse livro é extremamente necessário, não só nesta lição de número 6, sobre a singularidade de Jesus, sobre Jesus que possuía natureza humana e natureza divina. E esse livro vai apresentar, no capítulo 6 desse livro, algumas teorias da teologia liberal, por exemplo, que apresentam Jesus como uma das revelações de Deus, e não como a revelação singular e exclusiva, porque nós somos exclusivistas na perspectiva da salvação, a salvação somente em nome de Jesus. Então este livro vai tratar desses assuntos também e vai aumentar o seu conhecimento para que você possa aplicar de forma prática esses conhecimentos na sua vida, ok? Bem, quem olhar para Cristo a partir da perspectiva do Novo Testamento estará dentro de um quadro de referencial teocêntrico. Quanto mais a teologia se aprofunda no significado de Jesus como o Cristo de Deus, mais próxima se torna de compreender o Deus de Cristo. Jesus se caracterizava por apontar não para si mesmo, mas para o Pai que o enviara. Nenhuma doutrina pode ser chamada de cristã se não contém uma conexão significativa com a revelação definitiva de Deus na pessoa de Jesus, o Cristo. O escritor aos Hebreus diz que, havendo Deus se manifestado de muitas formas aos pais, profecia, sonho, revelação, etc., aprove a Deus se manifestar a nós por meio do Filho. Então, Jesus Cristo, ele é a revelação definitiva de Deus na pessoa de Jesus, o Cristo. A centralidade de Cristo não está limitada a uma parte específica da teologia. Por que não, pastor? Porque Cristo é central tanto na abordagem da criação, quanto no âmbito da redenção da criação, afetada pelo pecado. Cristo, ele por ser Deus, pré-existente, ele não foi criado, ele não é inferior ao Deus Pai, mas na economia da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós iremos ver sobre o Espírito Santo em lições posteriores, não como uma força ativa, mas como Deus. Então eles têm funções diferentes na Trindade, mas não há uma hierarquia de Deus maior e Deus menor. Jesus Cristo é Deus e ele é central, tanto na ordem da criação, quanto no âmbito da redenção da criação afetada pelo pecado. Mesmo o nosso conhecimento de Deus é, em última análise, determinado pela maneira como Deus é revelado na pessoa de Jesus, independentemente do que possa ser sabido sobre Deus a parte da revelação em Cristo. A fé cristã vê no testemunho apostólico de Jesus o Cristo, o critério final da verdade acerca da natureza e da identidade de Deus, exatamente porque Cristo é Deus. A doutrina da encarnação foi o pilar da cristologia ortodoxa, desde o Concílio de Calcedônia até a era do Iluminismo, quando foi violentamente atacado pela crítica moderna. Nesse período, advogou-se a ideia de que a compreensão do Filho pré-existente de Deus, que se torna um ser humano no ventre de uma virgem e então retorna para o seu lar celestial, está vinculado, segundo esses teólogos liberais, está vinculado a uma imagem mitológica de mundo que conflitaria com a cosmovisão científica moderna. O objetivo desta lição é exatamente
reafirmar as bases da divindade e da singularidade de Jesus. Professor, entenda uma coisa, querido professor e querido superintendente. Está na moda do dia atacar a divindade de Jesus e a singularidade de Jesus. Está na moda do dia atacar a suficiência das Escrituras, a inspiração das Escrituras. Está na moda do dia atacar Jesus como Filho de Deus, como a revelação específica e como o caminho, a verdade e a vida. Está na moda do dia tirar de Jesus a responsabilidade como a revelação específica de Deus para a salvação. Portanto, é importante que você frise na mente dos alunos, frise no trabalho com eles, que ele deve seguir a compreensão da fé no Cristo, o Filho de Deus. Bem, existem algumas questões, e a lição faz essa divisão sobre a singularidade de Jesus, plenamente divino e plenamente humano, no seu primeiro ponto. E esse primeiro ponto ele tem as suas 3 subdivisões, que vai falar sobre plenamente divino, plenamente homem, a declaração das Escrituras a respeito de Jesus e a questão da palavra Kyrios, aplicada a Cristo, que vamos estar discutindo. Existe toda uma questão sobre o problema do método. Quando se trata dos evangelhos, que são a fonte que temos sobre as informações, são a fonte que temos de informações fidedignas sobre Jesus, e o método histórico crítico, ele cria um problema. Por quê? Porque ele propõe uma leitura do evangelho que busca ver o texto sagrado como se fosse um texto comum e o submete a uma análise racional quanto ao seu conteúdo. Ah, professor, o senhor está sendo muito fundamentalista. De forma nenhuma. Nós optamos pelo método histórico gramatical. Sabemos que existem coisas boas no método histórico crítico. Sabemos que existem outros métodos de leitura e que todos eles possuem virtudes e defeitos, e o método histórico gramatical ele não é puro por si só, porque ele também é uma tendência humana de buscar a compreensão do texto. Porém, o método histórico gramatical ele parte de um princípio fundamental para nós. Qual o princípio? Que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é a revelação de Deus. E o que podemos conhecer de Deus está revelado nas Escrituras. E nós defendemos um Deus que se revela na história, se revela na criação, se revela nas Escrituras, se revelou na pessoa do Cristo, singular como Salvador. Mas onde podemos conhecer a história do Cristo, Salvador da humanidade? Nas Escrituras. Então, se eu nego a inspiração da Escritura, ou se eu escolho uma parte da Escritura que é inspirada e outra que não é, então eu tenho um problema. Por quê? Porque tornará a palavra de Deus para mim o que a minha compreensão quiser que seja. Então, nós utilizamos o método histórico-gramatical porque ele parte de um princípio que a Bíblia como um todo é palavra de Deus, regra de fé e prática. Bem, então o método histórico-crítico propõe uma leitura do Evangelho que busca ver o texto sagrado como se fosse um texto comum e o submete a uma análise racional quanto ao seu conteúdo e literária quanto à sua composição. Então, na próxima lição, a gente vai falar sobre profecias, a gente vai tratar também sobre alguns métodos que são propostos por hermenêuticas pós-modernas, mas isso é na nossa próxima aula. Vamos lá, seguindo aqui o texto. Então, como resultado, para os adeptos clássicos do método histórico crítico, os evangelhos não seriam biografias confiáveis, biografias históricas, historicamente confiáveis, mas sim testemunho da fé, fruto de uma meditação piedosa e subjetiva da comunidade inicial do cristianismo. Assim,
Os evangelhos, para tais intérpretes, são uma interpretação teológica dos eventos, ao invés de ser uma descrição objetiva e desinteressada do Jesus histórico de Nazaré. Para tais teólogos adeptos deste método, os evangelhos são o produto final de um processo longo de reflexão sobre Jesus, o que ele representa como dogma da igreja primitiva. Então, na visão deles, na visão desses intérpretes, os evangelhos possuem muito pouco do Jesus histórico, mas muita coisa em relação à fé que foi desenvolvida a partir das reações da própria fé causada em seus seguidores. Buscam, então, a partir dos métodos da crítica histórica, peneirar o texto bíblico em busca do significado original. Obviamente, se o ponto de partida for a negação da inspiração, negação da autoridade do texto bíblico, poderá-se chegar a qualquer conclusão, menos a que é afirmada no texto bíblico. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, como nos diz o Evangelho, segundo João, no capítulo 1, versículo 14. Nesse nosso caminho, nós propomos e entendemos sobre a singularidade de Jesus. Jesus é singular. E isto é necessário porque compreende-se que ele, Jesus, não somente era plenamente homem, mas também que ele era plenamente divino. Embora a palavra não ocorra explicitamente nas Escrituras, a igreja tem usado o termo encarnação para referir-se ao fato de que Jesus era Deus vindo em carne. Deus habitou entre nós. Deus tabernaculou entre nós. Assim como o tabernáculo simbolizava a presença de Deus em Cristo, Deus tabernaculou entre nós. A encarnação foi o ato de Deus Filho, pelo qual ele assumiu para si a natureza humana. E a proposta desta lição, como método hermenêutico, conforme eu já disse, é o histórico gramatical, que propõe um caminho no qual a prova escriturística da divindade de Cristo é bastante ampla no Novo Testamento. Então, você tem uma questão da declaração, subponto 2 do ponto 1, vai falar muito claro sobre a declaração das Escrituras a respeito de Jesus de Nazaré. E ela declara a divindade dele. Um exemplo é a palavra theos, no grego, usada com relação a Cristo. Embora a palavra theos, Deus, seja regularmente reservada no Novo Testamento para Deus Pai, há, no entanto, diversas passagens em que ela é usada também para referir-se a Jesus Cristo. Em todas essas passagens, a palavra Deus é usada em um sentido muito forte para referir-se àquele que é o Criador do céu e da terra e é governante sobre todas as coisas. Estas passagens incluem João, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 18, capítulo 20, versículo 28, todas no Evangelho segundo João. Também Romanos 9, versículo 5, também Tito, capítulo 2, versículo 13, também Hebreus, capítulo 1, versículo 8, citando, sendo uma citação do Salmo 45, verso 6, além do texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. É suficiente observar que há, ao menos, 7 passagens claras no Novo Testamento que se referem explicitamente a Jesus como Deus. Um exemplo do Antigo Testamento, do nome de Deus aplicado a Cristo, é visto em uma passagem messiânica
que nos é muito familiar. Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Há uma outra questão, que é o subponto 3 do ponto 1, que é a palavra Kyrios aplicada a Cristo. E a palavra Kyrios, ela significa no grego Senhor, Senhor com S maiúsculo, e ela é aplicada a Cristo. Às vezes, a palavra Kyrios é usada simplesmente como uma referência polida a um superior, por exemplo, a um tratamento respeitoso. Mas em outras ocasiões, essa palavra pode significar o senhor de um servo, como Mateus 6, 24 nos diz. Todavia, e isso que é importante para a nossa exposição da nossa lição, todavia, a mesma palavra é também usada na Septuaginta. E o que é a Septuaginta, professor? A Septuaginta, ela é a tradução grega do Antigo Testamento, muito utilizada no período de Cristo, já no período do Novo Testamento, e utilizada por apóstolo Paulo. Um livro lançado pela CPAD, chamado Cristologia Paulina, de Gordon Fee, vai abordar bastante isso, que Paulo era um leitor da Septuaginta e usa termos conhecidos na Septuaginta. Bem, então esta palavra Kyrios, usada na Septuaginta, ela também é usada como uma tradução da palavra hebraica Javé, ou o tetragrama, que a gente diz YHWH, que é a forma que o Antigo Testamento, em hebraico, se refere a Deus, como as consoantes do texto do Êxodo, que diz eu sou o que sou, quando Deus se revela a Moisés. Então, todas as vezes que a sua Bíblia, no Antigo Testamento, em português, aparecer a palavra Senhor, toda ela em letra maiúscula, em caixa alta, como costumamos dizer, é porque no texto do Antigo Testamento, no texto em hebraico, está o tetragrama YHWH. Então, na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, a palavra, o tetragrama, que se refere a Javé, regularmente está sendo traduzida pela palavra Kyrios. Ela é usada para traduzir o nome de Deus 6.814 vezes na versão grega do Antigo Testamento, ou seja, na Septuaginta. Portanto, qualquer leitor de fala grega, no tempo do Novo Testamento, que possuísse algum conhecimento do Antigo Testamento em grego, teria reconhecido que nos textos em que fosse apropriado a palavra Senhor era o nome do Criador e sustentador dos céus e da terra, o Deus onipotente. Então a palavra Kyrios, usado a Cristo no Novo Testamento, é uma clara referência à divindade de Jesus como Deus hebraico, o Deus revelado no Antigo Testamento. Bem, nós temos também, no ponto 2 da nossa lição, evidências de que Jesus possuía atributos divinos: onipotência, eternidade e onisciência. Onipotência, eternidade e onisciências aplicadas à pessoa de Jesus demonstrou claramente que ele era onipotente. Jesus declara isso quando ele acalmou a tempestade no mar com apenas uma ordem. Mateus capítulo 8, versículo 26 e 27. Quando ele multiplicou pães e peixes, Mateus capítulo 14, versículo 19. E quando Jesus transformou água em vinho, João capítulo 2, versículo 1 ao 11. Jesus não era mágico, não era magia.
era o poder de Deus operando plenamente. Jesus declarou a sua eternidade quando ele disse: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. João 8,58. Ou quando ele disse em Apocalipse 22,13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então a onipotência, a eternidade e a onisciência, claramente aplicado à pessoa de Jesus, o Kyrios. E a onisciência é demonstrada como atributo divino em Jesus pelo conhecimento do pensamento das pessoas. Marcos capítulo 2, versículo 8, isso é muito claro. E por saber, conforme nos diz João, no capítulo 6, versículo 64, e por saber, abre aspas, desde o princípio, quais deles não criam e quem o iria trair. O texto bíblico demonstra que o conhecimento de Jesus era muito mais amplo do que a revelação de informação que as pessoas poderiam receber por meio do ofício profético, porque ele mesmo conhecia a crença e a descrença que estava no coração de todas as pessoas. Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 25, capítulo 16, versículo 30, nos fala isso de forma muito clara. O atributo da onipresença divina de Jesus não é afirmado diretamente durante o seu ministério terreno, obviamente. Contudo, enquanto olhava para o tempo em que a igreja seria estabelecida, Jesus pôde dizer, Mateus 18, 20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Além disso, antes de deixar este mundo, ele disse aos seus discípulos, em Mateus 28, 20, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A soberania divina, espécie de autoridade possuída somente por Deus, é vista no fato de que ele, Jesus, poderia perdoar pecados. Marcos 2, 5 ao 7, é muito claro que Jesus tem poder para perdoar pecados. O que é mais fácil dizer? Ele pergunta para os fariseus, perdoados são os teus pecados ou tome a tua cama e anda? Para saber que o Filho do Homem tem poder no céu para perdoar pecados e curar a enfermidade, então Jesus disse, perdoados são os teus pecados e toma o teu leito e anda. Também essa soberania, diferentemente dos profetas do Antigo Testamento, que eles declararam, assim diz o Senhor. Jesus pôde dizer nas suas afirmações, mas eu lhes digo, Mateus 5, 22, Mateus 5, 28, Mateus 5, 32, Mateus 5, 34, Mateus 5, 39, Mateus 5, 44, Jesus vai dizendo, eles disseram, mas eu vos digo. Eu, porém, vos digo, isto é uma alegação espantosa de autoridade e de divindade de Jesus. Ele, querido professor, querido aluno, ele, Jesus, pôde falar com a autoridade do próprio Deus, porque ele era plenamente Deus. Reafirme isso para os seus alunos. Jesus não era um profeta de boas palavras que caminhou pelas terras quentes da Palestina. Jesus não era um homem com uma ética altíssima, não. Jesus era Deus encarnado, Deus que tabernaculou entre nós e que habitou entre nós. Daí a ideia de que Jesus era singular. Também existe outra afirmação clara de que Jesus é Deus, da sua divindade, é o fato dele ser digno de adoração. No texto bíblico, o anjo não é digno de adoração. Quando vão se dobrar os anjos, eles dizem, não faça isso, porque eu sou vosso conservo. Anjo não recebe adoração. Mas o texto bíblico diz que Jesus ele é digno de adoração. Algo que não pertence a nenhuma outra criatura, tais como anjos, como Apocalipse 19:10 é muito claro, mas somente a adoração pertence a Deus. Todavia, a Escritura diz, de Cristo, que Deus, Filipenses capítulo 2,
versículo 9 ao 11, nos diz isso, que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A nenhum outro é dito nada parecido com isso. Semelhantemente, Deus ordena aos anjos que eles adorem a Cristo, pois lemos em Hebreus, capítulo 1, versículo 6. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Então, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo tem autoridade. Bendito seja o nome de Jesus. A gente dá uma aula dessa sobre Jesus e a nossa alma se alegra, porque estamos falando sobre o soberano que esvaziou-se e humilhou-se a si mesmo, assumindo forma de homem para salvar a mim e a você. Portanto, professor, fixe isso com os seus alunos. Nós não estamos tratando de um mestre de sabedoria e de boas palavras, mas do Todo-Poderoso, que em um ato de amor e de graça habitou entre nós e esvaziou-se a si mesmo. E este é o outro ponto da nossa lição. O ponto 3 da nossa lição vai dizer que Jesus esvaziou-se de si mesmo. E aí uma pergunta: Jesus esvaziou-se de sua glória? Há uma teoria que nós dizemos sobre a kenosis. E o que diz a teoria da kenosis? Volto de novo ao livro de apoio. Você precisa adquirir esse livro porque ele vai lhe clarear essa discussão. O que diz a teoria da kenosis? Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 7. Vou ler para você. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 7. Começando por esse texto, alguns teólogos do século XIX advogaram uma ideia inesperada da encarnação, chamada teoria da kenosis, que sustenta que Cristo abriu mão de algum dos seus atributos divinos enquanto esteve neste mundo como homem. A palavra kenosis, ela é emprestada do verbo grego keno, que geralmente significa esvaziar, e é traduzida aqui por esvaziou-se, no versículo 7 de Filipenses, capítulo 2. Segundo essa teoria, Cristo esvaziou-se de algum de seus atributos divinos, como a onisciência, como a onipresença, como a onipotência, enquanto esteve na terra como homem. Isso foi visto como a autolimitação voluntária da parte de Cristo, que ele assumiu a fim de realizar a obra da redenção. Mas o que é que realmente diz o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8? Após um exame mais preciso, nós podemos perceber que Filipenses não diz que Cristo esvaziou-se de alguns poderes, ou que esvaziou-se de atributos divinos. Não é isso que Paulo está dizendo. Antes, o texto descreve o que Jesus fez nesse, abre aspas, esvaziamento. Ele não se esvaziou por abrir mão de qualquer de seus atributos, mas por vir a ser servo. Isto é, por passar a viver como homem e a ser, abre aspas, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, diz no versículo 8 de Filipenses, no capítulo 2. Assim, o contexto interpreta o esvaziamento como equivalente a humilhou-se a si mesmo, assumindo uma posição ou uma condição mais baixa. O esvaziamento inclui o papel e a posição, não os atributos essenciais
ou a natureza. Isso não significa que ele assumiu uma condição... isso significa que ele assumiu uma condição humilde, porém permaneceu divino. Ele não deixou de ser divino, mas ele assumiu uma posição humilde. Então, querido professor, querido superintendente, qual seria o entendimento correto? A teoria da kenosis, portanto, não é o entendimento correto de Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 7. De fato, se a teoria da kenosis fosse verdadeira, e essa é a nossa objeção fundamental contra ela, se a teoria da kenosis fosse verdadeira, então não poderíamos mais afirmar que Jesus tenha sido plenamente Deus enquanto esteve entre nós como homem. A teoria da kenosis definitivamente nega a plena divindade de Jesus e o faz algo menos do que plenamente Deus. Olha o que nos diz Gordon Fee, teólogo que faleceu há pouco tempo, membro das Assembleias de Deus americanas. Olha o que nos diz Gordon Fee, e eu vou citar textualmente. Em Cristo Jesus, Deus nos mostrou sua verdadeira natureza. Isto é o que significa para Cristo ser igual a Deus. Derramar-se para o bem de outros e fazê-lo assumir o papel de um escravo. Por meio disso, ela não apenas revela o caráter de Deus, mas, da perspectiva do contexto presente, revela também o que significa para nós sermos criados à imagem de Deus, portar a sua semelhança e ter a sua mentalidade. Significa assumir o papel do escravo por causa dos outros. É isso que diferencia, queridos. Professor, nós estamos falando de Jesus, que ele assumiu uma forma de servo por amor à humanidade. Ele não deixou de ser Deus. Ele abriu mão de usá-los, permanecia com ele. Quando Pilatos estava julgando Jesus, e Pilatos disse para Jesus: você não sabe que eu tenho poder para lhe soltar, lhe prender, lhe dar vida, lhe dar... Aí Jesus diz para Pilatos: nenhum poder você teria se do céu não lhe fosse dado. Se eu quisesse, legiões de anjos estariam aqui. Mas Pilatos estava dizendo para Jesus: faça o que você tem que fazer, faça logo. O meu reino não é deste mundo. Em outras palavras, me permita a comparação, a simplicidade da comparação do termo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Pilatos, querido professor, Jesus estava dizendo: eu não jogo segundo as regras deste mundo, eu tenho o meu reino, eu tenho os meus súditos, e faça o que você tem que fazer. Deveria se cumprir a vontade e o plano eterno de Deus. Mas nós estamos falando do Criador, que se humilhou a si mesmo e assumiu a forma de homem. E aí é muito, muito triste quando a gente vê homens assumindo forma de Deus. É muito triste a gente ver seres humanos olhando para outros e dizendo: sabe com quem você está falando, rapaz? Não, essa não é a posição do Cristo, Filho de Deus. Porque ele, tendo todo o poder, toda a autoridade, ele se humilhou. E ele disse: ninguém toma a minha vida, eu a dou. E ele se entregou para a salvação da humanidade. Portanto, professor, superintendente, nós estamos dando aula sobre o Cristo, Filho de Deus, o soberano, o Salvador da humanidade. Portanto, precisamos fazer isso com muita piedade, muita devoção e muita sensibilidade de que estamos falando sobre o autor da nossa vida, autor e consumador da nossa fé. Bem, os reformadores estavam corretos em sua compreensão de Jesus e a relação com o Pai. A história da igreja demonstra que a crença na singularidade de Jesus é basilar de todo o desenrolar da fé. Para que a proposta do pluralismo religioso tenha sucesso, a singularidade de Jesus terá que ser questionada. Porque eles vão dizer que Deus se revelou na pessoa de Jesus para os cristãos, mas se revelou de outras formas em outras confissões de fé, em outras religiões, etc. Daí, nós somos particularista
inclusivistas. Nós somos particularistas e exclusivistas. Nem universalista, nem inclusivista, nem pluralista, porque a salvação é exclusiva na pessoa de Cristo Jesus e na manifestação da fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É isso que nos diz as Escrituras. Apóstolo Pedro diz: não há nenhum outro nome, nem em cima do céu, nem embaixo, no qual importa que sejamos salvos. Paulo diz isso claramente aos romanos, porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, este será salvo. Daí a necessidade de toda uma campanha contra a singularidade de Jesus, contra a divindade de Jesus e contra a exclusividade na salvação a partir da pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Portanto, querido professor, querido superintendente, você tem um desafio para apresentar essa lição e levar os seus alunos a reforçar a sua fé no Cristo, Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Assim nós terminamos mais uma lição e eu te aguardo na próxima lição. Deus abençoe você e a sua casa.